Imagine ouvir algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a morte, o céu e até a sua própria família. Imagine descobrir que aquilo que você sempre acreditou, ou temeu, sobre reencontrar quem você ama na eternidade, talvez não seja bem como você imaginava. Antes de continuar, deixe-me te preparar. O que você está prestes a ouvir pode abalar certezas antigas, confrontar crenças e até despertar emoções profundas que você guarda há anos, mas também pode trazer a paz que seu coração nunca conseguiu encontrar. Então, respire fundo, porque a verdade sobre a família no céu é muito mais poderosa, muito mais real e muito mais esperançosa do que você imagina. E se você tem fé e já quer continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua alma, prepare-se, porque o que vem agora pode mudar tudo. Quando a gente perde alguém, sempre vem aquela frase que parece ensaiada. Eles estão em um lugar melhor. Um dia estaremos todos juntos de novo. Mas lá no fundo, você sabe, existe aquela pergunta silenciosa, incômoda, escondida lá no coração. Será que isso é verdade mesmo? Será que realmente veremos essas pessoas de novo? Será que vamos reconhecer quem amamos? Eles vão lembrar de nós? Essas perguntas não surgem da curiosidade, elas nascem da dor, da saudade, do medo de que tudo que vivemos aqui desapareça para sempre. Só que a Bíblia, diferente das opiniões, das teorias e das histórias que o mundo inventa, não deixa você no escuro sobre isso. Ela revela verdades claras, diretas e surpreendentemente mais profundas do que qualquer filme ou crença popular. A verdade é que a morte não é um fim menos. É uma transição, e a palavra de Deus não trata esse tema com mistério ou metáforas vagas. Ela afirma que existe continuidade, consciência e identidade após a morte. Isso significa que você não deixa de ser você, e isso muda absolutamente tudo quando pensamos em reencontros no céu. E não é apenas teoria. Jesus, em suas parábolas e ensinos, descreveu pessoas após a morte, reconhecendo, sentindo, lembrando, percebendo, conversando. O próprio apóstolo Paulo disse que estar ausente do corpo significa estar presente com o Senhor. Ou seja, não existe um momento de esquecimento, de pausa, de apagamento. A vida contínua. Só que agora, diante de Deus. E se essa verdade já começou a tocar seu coração, aperte no joinha, porque isso ajuda demais esse tipo de conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Mas calma, isso é só o começo, porque se existe consciência depois da morte, isso nos leva a uma pergunta ainda maior. Como serão nossos relacionamentos no céu? Será que vamos reconhecer o rosto da nossa mãe, o sorriso de um filho, a voz de alguém que marcou nossa vida? Será que vamos sentir a mesma conexão, o mesmo amor, o mesmo vínculo? A Bíblia não diz isso em uma única frase, mas ela mostra isso de forma tão clara, tão repetida, tão consistente, que é impossível negar. No Monte da Transfiguração, por exemplo, Moisés e Elias aparecem séculos após suas mortes. E são reconhecidos, eles não perderam sua identidade. Os se tornarão seres genéricos. Eles continuaram sendo eles. Isso é um sinal poderoso de que a identidade persiste. E isso indica que reconheceremos não apenas quem amamos, mas também quem eles realmente se tornaram em Cristo. E talvez a parte mais emocionante seja esta. Os relacionamentos no céu não serão uma versão limitada, frágil ou incompleta do que vivemos aqui. Eles serão maiores, mais profundos, mais perfeitos, sem ciúmes, sem conflitos, sem mágoas, sem medo de perder. Jesus disse que lá não haverá casamento como conhecemos aqui. Mas isso não significa menos amor. Significa amor em plenitude. Significa que cada vínculo será puro, eterno e totalmente livre do peso do pecado e da dor. Imagine reconhecer quem você ama, não em sua forma quebrada, mas glorificada. Imagine olhar nos olhos dessas pessoas e sentir um nível de paz e unidade que você jamais experimentou na Terra. É esse tipo de promessa que Deus deixa para nós, e ainda estamos apenas arranhando a superfície. Mas antes de irmos ainda mais fundo, existe algo que precisa ser dito com toda sinceridade.
O céu não é apenas sobre reencontros, é sobre propósitos cumpridos, sobre promessas sendo finalmente reveladas, sobre entender aquilo que aqui na terra parecia injusto, doloroso ou sem sentido. É no céu que finalmente percebemos que Deus nunca errou, que cada lágrima teve um propósito, que cada despedida teve seu tempo permitido, que cada momento de saudade estava sendo preparado para um reencontro muito maior. Isso muda tudo, porque quando você entende que Deus trabalha além do que seus olhos conseguem ver, o medo da morte perde seu peso e a esperança ganha força. Quem está em Cristo não está caminhando para o fim, menos está caminhando para casa. E é justamente essa compreensão que faz tantas pessoas voltarem para a fé ou começarem a enxergar a Bíblia com um novo olhar. Porque quando Jesus conta a história do rico e de Lázaro, ele não está apenas falando de dois destinos. Ele está mostrando que, após a morte, existe consciência, memória, reconhecimento e clareza total da vida vivida. Isso significa que nada se apaga. Você não vai perder quem você é. E se Lázaro pôde ser reconhecido, se o rico lembrava da própria família, se Moisés e Elias surgiram como eles mesmos, então tudo aponta para uma verdade inabalável. No céu, você continua sendo você, com sua essência, sua história, sua identidade, só que agora sem dor, sem pecado, sem limitações. E talvez você esteja pensando, mas e quem eu perdi? Eles vão lembrar de mim? Vamos nos reconhecer de verdade? A resposta, baseada em tudo que a Bíblia mostra, é sim. E de uma forma muito mais clara do que conseguimos imaginar aqui. A Bíblia diz que hoje enxergamos como em espelho, de forma confusa, mas lá veremos face a face. Isso significa que reconheceremos não só os rostos, mas a verdade profunda das pessoas que amamos. Imagine entender, finalmente, o coração de alguém que você perdeu. Imagine reencontrar quem marcou sua vida e sentir que agora cada barreira emocional, cada mágoa, cada mal-entendido desapareceu completamente. O céu não apaga vínculos, ele os aperfeiçoa. Mas existe um ponto delicado, talvez o mais difícil de falar. O que acontece se alguém da nossa família não estiver lá? Essa é uma pergunta que pesa, que machuca, que ninguém gosta de fazer, mas que todos carregam por dentro. A Bíblia é clara. Deus é justo e Ele respeita as escolhas de cada pessoa. No céu, não haverá lágrimas de arrependimento, não haverá dor, não haverá sofrimento. Isso significa que Deus, em sua sabedoria, nos dará paz completa, mesmo sobre aquilo que hoje nos parece impossível de aceitar. Não sabemos exatamente como Ele fará isso menos, mas sabemos que fará, porque Ele prometeu que no céu não existirá tristeza. E se Ele prometeu, é porque tem um plano perfeito que ultrapassa nossa compreensão. Mas é exatamente por isso que esta verdade precisa incendiar algo dentro de nós. Porque a eternidade é real. O tempo está passando. E ninguém sabe quantos minutos lhe restam para mudar uma história. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por isso, se você tem algum familiar, algum amigo, alguém que você ama e que ainda não conhece Jesus, não espere. Ore por essa pessoa. Seja luz na vida dela. Seja testemunho vivo. Mostre que existe esperança, que existe perdão, que existe um caminho verdadeiro. E se até aqui esse vídeo está te tocando de alguma forma, se está te despertando. Então te peço com carinho, inscreva-se, assim você não perde nenhum conteúdo que pode fortalecer sua fé e, quem sabe, transformar não só sua vida, mas também a de quem você ama. Agora imagine o momento mais aguardado de toda a eternidade. O reencontro. Não um reencontro frágil como na Terra, onde o tempo separa, a doença ameaça e a despedida sempre se aproxima, mas um reencontro perfeito, definitivo, eterno. A Bíblia descreve o céu como um lugar onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso só é possível porque lá não existe mais perda, não existe mais ruptura, não existe mais distância. Pense em ver novamente alguém que você perdeu, só que agora curado, restaurado, glorificado. Pense no abraço que nunca mais precisará ser desfeito.
Pense no sorriso que não será apagado por dor alguma. Esse é o tipo de reencontro que Deus promete. Não é imaginação, não é poesia, é realidade bíblica. É destino de quem está em Cristo. E o mais impressionante é que no céu, além de reencontrar quem amamos, seremos parte de uma família infinitamente maior. Uma família espiritual, perfeita, unida, que inclui todos os que creram no Senhor ao longo dos séculos. Pessoas que você nunca conheceu aqui, mas que lá parecerão tão íntimas quanto alguém da sua própria casa. A Bíblia fala de uma multidão incontável. De todas as línguas povos eis, todos diante do trono de Deus, adorando em perfeita harmonia. Isso significa que no céu não haverá solidão, nem separação, nem isolamento. Cada pessoa ali será uma conexão profunda e eterna. Você nunca mais vai se sentir sozinho, incompreendido ou perdido. O céu é a cura definitiva para todo vazio emocional que um dia você carregou. Mas apesar dessa promessa maravilhosa, existe algo que Deus quer que entendamos. O céu não começa apenas depois da morte. Ele começa agora, quando escolhemos viver com a eternidade em mente. Quando perdoamos, quando amamos, quando buscamos reconciliação, quando priorizamos aquilo que realmente importa menos, estamos trazendo um pedacinho do céu para a terra. A Bíblia diz que devemos ajuntar tesouros no céu. E isso não se refere à riqueza material, mas a pessoas, relacionamentos, atos de amor, vidas transformadas. Tudo que você faz com um propósito eterno ecoa para além do tempo. A forma como você ama sua família hoje tem impacto não só nesta vida, mas na eternidade. O céu não é só destino, é direção. Isso significa que suas escolhas importam menos, e muito. Importam quando você decide perdoar alguém que te feriu, mesmo que doa. Importam quando você decide amar alguém difícil de amar. Importam quando você escolhe priorizar sua fé acima das distrações que tentam roubar seu foco. Importam quando você dedica tempo para orar por quem você teme perder. O céu nos lembra que a vida é passageira, mas os frutos do amor permanecem para sempre. E quanto mais você vive com essa consciência, menos o medo da morte te controla, e mais a esperança te guia. Quem entende a eternidade, deixa de viver apagando incêndios e começa a viver construindo legado. E legado não é o que você deixa para o mundo, é o que você deixa dentro das pessoas. E, enquanto pensamos nisso tudo, existe uma pergunta que precisamos fazer a nós mesmos. Estamos prontos para a eternidade, não apenas no sentido espiritual, mas no sentido emocional também. Estamos vivendo como quem entende que o mundo não é nosso destino final? Estamos tratando nossa família como quem sabe que podemos vê-los para sempre, ou talvez por de clós para sempre. Estamos sendo luz onde deveríamos ser? Porque o céu é maravilhoso, mas exige uma escolha. Não se chega lá por acaso. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Essa é uma verdade que não pode ser ignorada. Ela é firme, clara e definitiva. A eternidade é real. E um dia todos nós a encontraremos, quer estejamos prontos ou não. Há uma realidade que muitas pessoas esquecem. Deus não criou você para desaparecer. Ele não criou seus relacionamentos para morrerem com o tempo. Ele não criou o amor para ser destruído pela morte. Todo sentimento verdadeiro que você cultivou aqui, menos amor, afeição, compaixão, cuidado, foi um reflexo pequeno, imperfeito, mas real, do amor perfeito que existe na eternidade. E quando atravessamos para o lado de lá, aquilo que era sombra vira luz. Aquilo que era fragmentado se torna completo. Por isso, no céu, você não só reconhecerá quem amou, mas amará de maneira muito mais profunda, pura e intensa. Não haverá medos escondidos, traumas, silêncio, distância. Lá, nada impede o amor. Nada ameaça o amor, nada destrói o amor. O céu é o lugar onde o amor finalmente alcança seu estado mais verdadeiro. Mas apesar de sabermos que o céu é um lugar perfeito, muitos carregam um medo secreto. E se eu não for digno de chegar lá? Esse pensamento é mais comum do que você imagina. Só que a verdade é libertadora. Ninguém chega ao céu porque é digno. Chegamos
porque Cristo é digno, porque Ele morreu por nós, porque Ele nos deu acesso, porque Ele abriu o caminho. Isso significa que a eternidade não depende do seu desempenho, mas da sua decisão. Não depende de quão perfeito você foi, mas de quem você escolheu seguir. Temos um inimigo que tenta nos convencer de que somos fracassos, imperdoáveis, distantes demais de Deus. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. Deus nos quer perto. Deus nos perdoa. Deus nos adota. Deus nos prepara um lugar. Você não precisa temer o futuro se Cristo está no seu presente. E então surge uma verdade ainda mais poderosa. Se o céu é garantido para aqueles que estão em Cristo, então a morte deixa de ser o pior momento da vida. Ela passa a ser o início da maior experiência que jamais viveremos. Para quem está em Jesus, a morte não é derrota menos, é vitória. É por isso que Paulo disse: morrer é lucro, não porque ele desprezava a vida, mas porque entendia que a vida verdadeira começa depois deste mundo. Isso significa que cada pessoa que você perdeu em Cristo não desapareceu, foi promovida, chegou antes, descansou antes, entrou antes no lugar que Deus preparou. E um dia você verá com seus próprios olhos que tudo aquilo que hoje parece perda era, na verdade, transição. Uma transição para algo infinitamente maior, eterno e glorioso. Mas essa promessa maravilhosa também traz uma responsabilidade séria para quem ainda está aqui. Porque, enquanto estamos vivos, temos uma missão: preparar nosso coração, preparar nossa casa, preparar nossa família. Jesus disse que está preparando muitas moradas, mas só entrará quem estiver preparado para Ele. Isso significa que viver de qualquer jeito não é opção. Viver longe de Deus não é seguro. Viver ignorando a eternidade é arriscado demais. O céu não é apenas uma esperança. Menos é um chamado para viver com propósito, com fé, com consciência. Um chamado para alinhar sua vida com aquilo que realmente importa. Porque o tempo passa rápido, e quando você perceber, a eternidade estará diante dos seus olhos. E é por isso que refletir sobre o céu muda completamente a forma como você vive. Quem entende a eternidade deixa de se preocupar exageradamente com coisas pequenas, deixa de buscar validação humana, deixa de viver para agradar o mundo. Quem entende a eternidade vive mais leve, mais sábio, mais profundo. Afinal, o que são problemas de hoje, diante de bilhões de anos de alegria ao lado de Deus? O que são pequenas discussões diante do reencontro eterno com quem você ama? O que é a dor passageira diante da promessa de uma vida perfeita? Quando a eternidade entra no seu coração, tudo encontra seu verdadeiro valor. Todo sofrimento ganha perspectiva, toda alegria ganha propósito, toda escolha ganha peso. Porque agora você sabe, esta vida é só o começo. E quando pensamos no céu como esse destino perfeito, é impossível não imaginar o momento em que finalmente veremos Jesus face a face. Aquele que nos sustentou nas madrugadas de dor, que nos deu força quando ninguém via, que nos perdoou quando nem nós mesmos acreditávamos merecer. No céu, veremos o Salvador com nossos próprios olhos, e isso será tão intenso, tão glorioso, tão arrebatador, que tudo o que vivemos aqui vai fazer sentido. Todo sofrimento, toda dúvida, toda luta, esse será o encontro que preencherá cada vazio que carregamos. E a partir desse primeiro olhar, tudo em nós será completamente transformado. Não vamos apenas reconhecer quem amamos, vamos finalmente reconhecer quem somos, quem sempre fomos chamados para ser. Desde o início da criação, e o mais incrível é que a eternidade não apaga sua história, menos ela a glorifica. Tudo o que você viveu aqui, cada gesto de amor, cada momento de fé, cada lágrima derramada diante de Deus, é registrado no céu. Nada passa despercebido, nada é esquecido. E quando você entrar na presença de Deus, perceberá que Ele acompanhou cada capítulo da sua vida com detalhes que você nem imaginava. Ele estava lá quando você sorria, quando chorava, quando sentiu medo e quando acreditou. E tudo isso
será recompensado. A Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer das obras que fizemos. Isso significa que sua vida tem valor eterno. Menos nada foi em vão. Nada. Nem mesmo aquilo que você achou que era o fim. E é justamente por isso que o céu será um lugar de alegria tão indescritível. Não existe tristeza lá, porque não existe injustiça. Não existe perda. Não existe culpa. Não existe falha. O amor não é ameaçado. A fé não é provada. A esperança não é adiada. Tudo o que hoje frustra seu coração aqui será completamente resolvido lá. O céu é o lugar onde o ser humano finalmente vive do jeito que Deus sempre quis, pleno, inteiro, completo, sem máscaras, sem feridas, sem medo do amanhã. Cada sorriso será verdadeiro, cada abraço será eterno, cada momento será perfeito. E a melhor parte, isso nunca terá fim. Nunca. A eternidade não diminui, ela só cresce. Mas enquanto esse dia não chega, Deus nos chama para viver com um propósito claro. Preparar o coração. A eternidade não é um futuro distante e nebuloso. Ela já está em construção dentro de você. Suas escolhas espirituais moldam o tipo de eternidade que você encontrará. O céu é uma promessa, sim, mas também é um convite. Um convite para viver diferente, para amar melhor, para perdoar mais rápido, para buscar a Deus com sinceridade, para não perder tempo com aquilo que não tem valor eterno. Porque no fim, tudo aquilo que você acumulou nesta terra fica menos, mas aquilo que você construiu em Deus permanece. E quando esse entendimento desce para o coração, a vida muda, a forma de amar muda, a forma de ver o mundo muda. E talvez a parte mais linda de tudo isso seja o fato de que Deus não quer que você viva esse caminho sozinho. Ele te chama para perto, Ele te guia, Ele te fortalece, Ele te prepara. Ele te transforma e Ele te lembra todos os dias. Filho, filha, a eternidade já está esperando por você. Quando esse pensamento se torna real, a vida deixa de ser um caos e passa a ser uma jornada. Uma jornada com direção, com destino, com esperança. E o céu deixa de ser apenas uma promessa distante e passa a ser uma âncora para o seu coração. Algo que te sustenta nos dias bons e nos dias difíceis. Algo que te lembra que sua história não termina aqui, porque Deus ainda está escrevendo o capítulo mais importante, o eterno. E é justamente essa consciência da eternidade que transforma a maneira como enxergamos a vida agora. Quando você entende que existe um futuro perfeito preparado por Deus, tudo na terra muda de cor. As lutas se tornam menores, as preocupações perdem intensidade e até mesmo as lágrimas ganham propósito. Não porque a vida fica fácil, mas porque agora você sabe para onde está indo. E saber o destino muda completamente a jornada. Você deixa de caminhar como quem está perdido e passa a viver como quem sabe que cada passo está levando para casa. E isso te dá paz. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que só pode vir do céu. E enquanto vivemos aqui, entre desafios e despedidas, Deus nos chama para sermos sinais da eternidade na vida das pessoas. Ele nos chama para amar como quem sabe que o amor nunca morre. Ele nos chama para perdoar como quem sabe que a reconciliação é eterna. Ele nos chama para falar do Evangelho como quem entende que o futuro das pessoas é mais importante do que qualquer opinião ou medo. A vida cristã não é sobre sobreviver, é sobre iluminar, é sobre ser ponte, é sobre ser voz, é sobre lembrar ao mundo que existe algo muito maior preparado para nós, algo que começa na fé e termina no reencontro mais lindo que o universo já viu. E talvez, enquanto você escuta essa mensagem, seu coração esteja apertado por alguém que já se foi. Talvez exista um nome, um rosto, uma lembrança que ainda dói profundamente, mas saiba disso. Se essa pessoa estava em Cristo, a separação é temporária. O reencontro é garantido. Nada nem ninguém pode impedir aquilo que Deus já determinou. E quando esse dia chegar, você não vai reencontrar apenas a pessoa que perdeu. Vai reencontrar a versão glorificada dela, perfeita, sem dor
sem medo, sem falha. Você vai reencontrar o melhor dela, e ela vai reencontrar o melhor de você. O céu não devolve as pessoas quebradas. O céu devolve as pessoas completas. Mas se existe alguém em sua vida que você ama e que ainda não conhece Jesus, entenda isso como um chamado urgente. Nada é mais importante do que a eternidade. Nada, nem conquistas, nem bens, nem sucesso, nem reconhecimento. O maior presente que você pode dar a alguém é a oportunidade de conhecer o Salvador. Ore por essa pessoa. Fale do amor de Cristo. Mostre através da sua vida que existe esperança verdadeira. Porque quando você estiver diante de Deus, nada será mais precioso do que ver pessoas que você ama entrando no céu, porque você decidiu ser luz enquanto ainda havia tempo. E agora, enquanto encerramos tudo isso, quero fazer uma pergunta que não é retórica, menos é pessoal. Você está pronto para a eternidade? Não amanhã, não daqui a alguns anos, mas hoje, porque Deus não te trouxe até aqui por acaso. Ele está chamando o seu coração. Ele está lembrando que você não nasceu para o acaso, nem para o fim, nem para o vazio. Você nasceu para a eternidade, para reencontrar quem você ama, para viver o amor em sua forma mais pura, para estar diante dele para sempre. E se essa mensagem te tocou, se despertou algo dentro de você, se fez você refletir sobre sua alma, então, não saia deste vídeo sem agir. Deixe seu like, se inscreva e continue caminhando comigo, porque juntos vamos aprofundar ainda mais essas verdades que transformam vidas. E lembre-se, o melhor ainda está por vir. Sempre.